Muito bem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu nesta quarta-feira a aplicação do famigerado juiz de garantias por 180 dias. Toffoli concedeu uma decisão liminar em ações que questionam a medida, atendendo parcialmente aos pedidos. O STF ainda vai julgar no plenário o mérito das ações. A criação da figura do juiz de garantias foi incluída pelos parlamentares no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado. No apagar das luzes de 2019, como eu tenho dito aqui no programa, quando a população estava lá distraída com o Natal, com o Réveillon, junto à sua família, eles estão lá tentando armar alguma coisa para se safar de investigações. E com a determinação de Toffoli, as regras para o juiz de garantias não serão aplicadas a partir de 23 de janeiro, quando outros pontos da nova legislação entram em vigor. O presidente do STF afirma que identificou urgência para decidir sobre as 3 ações, já que a lei entrará em vigor antes do retorno do recesso judiciário. A lei como um todo, né? É o pacote originalmente anticrime do Sérgio Moro, mas que tem lá esse item que, portanto, está suspenso. Segundo Toffoli, o juiz de garantias veio para reforçar a garantia da imparcialidade e não demanda criação de novos cargos. Disse, aspas, impõe-se a fixação de um regime de transição mais adequado e razoável que viabilize, inclusive, sua adoção de forma progressiva e programada pelos tribunais. Fecha aspas. Além do prazo extra, Toffoli decidiu conferir interpretação conforme as normas para estabelecer que o juiz de garantia não valerá para processos de competência originária dos tribunais, processos de competência do Tribunal do Júri, casos de violência doméstica e familiar, processos criminais de competência da Justiça Eleitoral. Abordei esse tema outro dia aqui em Os Pingos nos Is. A decisão provisória de Toffoli também estabelece que a lei é prospectiva e não retroativa. Isso significa que nos processos e investigações em andamento não será preciso redistribuir os documentos a novos juízes. Portanto, essa suspensão do Toffoli, ela não descarta a criação da figura do juiz de garantias. Eles conseguiram emplacar isso, Augusto Nunes. No entanto, em razão de todas as críticas que foram feitas, que incentivaram, inclusive, essas ações no Supremo Tribunal Federal, há aí uma minimização de danos, justamente porque a lei, da maneira que foi feita no apagar das luzes do ano e tal, ela não tinha a menor condição de entrar em prática agora. Para vocês verem que foi um negócio feito a toque de caixa por pessoas que estavam querendo alguma maneira de complicar os seus processos e eventualmente ganhar alguns benefícios e alguma blindagem em relação a isso, sem pensar nas consequências para o país. Aí precisa de um ministro do Supremo para dar uma canetada, para gerar um tempo aí, para organizar essa bagunça, sem que, no final das contas, isso seja garantido como algo benéfico para a população brasileira. Diga lá, Augusto. Bom, a decisão do Toffoli mostra que os parlamentares que aprovaram a criação do juiz de garantias agiram com a afoiteza, que é um dos sintomas do medo de prisão, medo de cadeia. E essa decisão também adia, né, o colapso do judiciário, sobretudo na primeira instância, especialmente na primeira instância, que ocorreria se tentassem aplicar, já instituir essa inovação esperta, para dizer o mínimo, da Câmara dos Deputados, na data estabelecida pelo texto da lei, que é agora, dia 23. Então, estamos no... Que dia é hoje? Dia 15, cara? Não me lembro. Dia 15. Dia 15, nós estamos há 8 dias da data fixada oficialmente, que não fazia sentido. Engraçado que é a inovação do retrocesso, né? Ou o retrocesso inovador, né? Eu me arrisco a dizer que essa lei vai ter dificuldades para ser aprovada, porque ela é evidentemente inconstitucional. Pelo menos neste ano não vai ser aprovada, porque
Você não pode criar despesas que não tenham a verba previamente fixada em lei. E pelos cálculos conservadores feitos por quem entende de magistratura, serão necessários pelo menos 2 bilhões e 500 milhões de reais. Faltam 4.400 juízes, há 18 mil em atividade, e o déficit é esse, e vai chegar daqui a pouco a 5 mil juízes, sem contar o que será necessário para implantar o juízo de garantias. Isso aí são os necessários agora. Os casos pendentes, processos criminais pendentes da primeira instância, são 73 milhões. Se você redistribui isso aí, imagine o que aconteceria. E 20% das comarcas têm só um juiz e há centenas que não têm juiz nenhum. Primeiro é preciso resolver esses problemas, porque primeiro é preciso haver juiz para que haja um juiz de garantias. Isso não vai ser feito em 6 meses. Então o Toffoli, ele ficou como ele tinha prometido, tinha dito ao presidente Jair Bolsonaro que era viável a implantação na data fixada originalmente, ele fez ali uma esperteza, 6 meses. Podem ter certeza de que logo virá mais um adiamento por 6 meses, se essa bobagem sobreviver à morte por inconstitucionalidade no Supremo. Antônio Maldonado, diretamente de Brasília, qual é a sua visão? Olha, Felipe, eu acredito que essa decisão do ministro Dias Toffoli de hoje, ela atende à demanda nossa, ou da parcela da população brasileira, que defende uma justiça mais célere e não uma justiça mais demorada, mais arrastada, um processo judicial mais arrastado. Então, para quem quer que as decisões judiciais saiam mais rápido, essa decisão é uma decisão favorável. Agora, as aspas do ministro Dias Toffoli, elas jogam um balde de água fria naqueles que não querem a criação do juiz de garantias. Eu vou ler aqui, você também já citou, mas eu vou ler um dos trechos. Ele fala: o juiz, abre aspas, o juiz de garantias veio para reforçar a garantia da imparcialidade. Fecha aspas e abre aspas de novo, não demanda a criação de novos cargos. Ou seja, ele está defendendo, ele já está apresentando argumentos contra aqueles que dizem que vai aumentar os custos do Poder Judiciário, de maneira geral, a criação desse juiz de garantias, e já dá a entender também que ele é favorável à criação, como ele já tinha deixado claro, ele é favorável à criação do juiz, mas que desse novo modelo de juiz no país, e que ele está apenas adiando para que isso seja de fato regulamentado, para que se estude e se tenha certeza de como vai se aplicar essa medida. Ou seja, não vai ser mais agora no dia 23, talvez, como disse o Augusto, também não seja daqui a 6 meses, mas em um futuro próximo a gente vai ver sim a instituição desse benefício, enfim, desse novo modelo de julgamento no país, o que vai atrasar o processo judicial, a não ser que o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, quando forem julgar o mérito aí dessa decisão liminar do ministro Dias Toffoli, considerem a medida inconstitucional por ela não estar prevista ali no orçamento ou por outras questões que os ministros vão debater. Então, pode ser que o Supremo Tribunal Federal salve o judiciário brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, e impeça que ele fique ainda mais demorado. Mas também ficar aguardando aí, ficar com esperança de que o Supremo Tribunal Federal vai agir de acordo com o que defende a população é um pouco complicado, né? Então, por isso eu pessoalmente fico um pouco desesperançoso em relação à suspensão aí do juiz de garantias. Eu acredito que vai sim, não agora, talvez não daqui a 6 meses, mas em um futuro próximo a gente vai ter sim aí mais um juiz para julgar os casos que já demoram aí muito tempo, muito mais tempo do que o que deveria aqui no país. Legal, Maldonado. Queria chamar a atenção para um ponto que eu levantei muitas vezes durante a nossa discussão sobre a criação da figura do juiz de garantias, desde que ela ocorreu no final do ano, que é a sua aplicabilidade ou não aos casos em andamento. Né? A gente vinha falando a respeito disso e eu comentei a respeito disso ontem, inclusive,
Lembrando que ainda havia, dentro dessa indefinição geral, uma indefinição dentro dessa hipótese de aplicação aos casos em andamento, porque você tem investigações, você tem processos que ainda estão na fase de investigação, e aí, seria aplicado ou não o juiz de garantia? E processos que já têm aberta a ação penal, e aí, seria aplicado ou não? Quando que seria aplicado, quando que não seria, de que maneira que seria? E eu citei aqui... Esses que são 73 milhões. Pois é. Olha que loucura. E eu citei aqui o artigo 2 do Código de Processo Penal, que diz: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Portanto, uma vez que a lei começa a valer, no caso, esse item da criação da figura do juiz de garantias, ela é aplicada de acordo com o CPP, com o Código de Processo Penal. Não se invalida, portanto, nada do que já tinha sido feito até então. Então tem lá, o processo está na fase de investigação, o juiz já tomou determinadas decisões, já determinou, por exemplo, busca e apreensão, etc. Nada disso é invalidado. Mas, de acordo com o artigo 2 do CPP, naquele momento se cria a figura do juiz de garantias, ou seja, a tendência, o natural seria, como eu escrevi no final do ano no Twitter, que outro juiz assumisse o lugar do juiz original após o recebimento da denúncia. Quer dizer, se entra em vigor em relação a um processo que ainda está na fase de investigação, naturalmente vai haver um outro juiz quando a ação penal for aberta, quando a denúncia for recebida. Porque houve muita militância gritando, dizendo que não era exatamente assim. Então vamos mostrar aqui como é que foi a definição do Dias Toffoli, que eu estava separando aqui com as notícias que acabaram de sair. As ações penais que já estiverem tramitando na Justiça vão seguir com o magistrado que já era responsável por elas. Nas investigações, são ações penais, quer dizer, uma vez lá que já está aberta, recebida a denúncia. Nas investigações em curso, o juiz de garantias passa a ser automaticamente o magistrado que estiver responsável pelo processo. Porque isso aí causa confusão e muita gente que não está acompanhando isso em maiores detalhes, porque o juiz de garantias, na verdade, ele é aquele juiz da fase de investigação. Né? Só que a criação dessa figura, ela inclui a separação dos juízes. Quer dizer, tem o juiz da fase de investigação, que é justamente o juiz de garantias, ele recebe esse nome, e tem o juiz após a denúncia ser recebida, que é aquele que vai... da instrução e do julgamento. Exatamente, que é chamado juiz da instrução e do julgamento, é aquele que vai sentenciar o réu. Né? Então, nas investigações em curso, o juiz de garantias passa a ser automaticamente o magistrado que estiver responsável pelo processo. Ou seja, está na fase de investigação, tem aquele juiz que já determinou uma ordem de busca e apreensão, etc. Esse passa a ser o juiz de garantias. Na sequência, se recebida a denúncia ou queixa, a ação penal aberta passa para o juiz de instrução ou em julgamento. Portanto, vai haver um novo juiz para julgar o caso, se o caso ainda estiver na fase de investigação. Espero que eu esteja sendo claro, porque é um assunto muito técnico, as pessoas precisam se familiarizar com os termos, e com isso, né, registra aqui o antagonista analisando aqui, traduzindo aqui a decisão do Dias Toffoli, evita-se a necessidade de redistribuição de inúmeras investigações já em curso no país. Portanto, o juiz, a partir do momento que a lei valer, o juiz da fase de investigação passa a ser o juiz de garantias, mas, ao contrário do que aconteceria, que seria esse juiz continuar até o final do processo como juiz de instrução e julgamento, passa-se para outro juiz a ação penal uma vez aberta. Certo, Augusto? Com um detalhe, segundo a nova lei, o juiz de instrução e encarregado da instrução e do julgamento, ele não pode ter acesso às provas que vão sendo reunidas, ou as medidas tomadas pelo juiz das garantias. Então ele vai ter que examinar tudo. Exatamente. Depois de concluída essa fase. Olha como atrasa. Atrasa, exatamente. Agora você imagina, você não conhece um processo, você está em outra cidade, você não sabe o que se passou. Aí você tem que ir para lá, se informar sobre isso, e aí você toma a decisão. Quer dizer, você considera suspeito
liminarmente o juiz que conduziu as investigações até então. Pois é, e havia muita dúvida, por exemplo, a respeito de um caso, porque é um caso em andamento, do Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou a criação da figura do juiz de garantias. O caso do Flávio Bolsonaro ainda não houve o recebimento da denúncia, portanto é um caso aí em fase de investigação. Acontece o seguinte, com essa decisão do Toffoli, pelo que está informando a imprensa, acabou de sair a íntegra, a gente ainda não teve tempo de ler a íntegra toda, de acordo com a decisão do Toffoli, portanto, para um caso como esse, no momento em que a lei for implementada, é claro que houve a suspensão, vai ter 180 dias, a passagem do processo para outro juiz. A questão que se coloca em casos como o do Flávio Bolsonaro é se daqui a 180 dias já vai haver ou não uma ação penal aberta. Porque se daqui a 180 dias já tiver havido uma denúncia e eventualmente tiver havido o recebimento da denúncia, portanto, a ação penal, aí ela se mantém com o mesmo juiz que já estava lá na fase de investigação. Essa é a questão aqui. Tem várias nuances, eu espero que tenha dado para entender. Antônio Maldonado, você tem algo a complementar? Olha, Felipe, com essa decisão do ministro Dias Toffoli, o prazo de trabalho daquele grupo de trabalho criado no CNJ, justamente para reunir aí sugestões de tribunais, da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública da União, enfim, juízes, que esse grupo criado para recolher as sugestões dessas autoridades sobre a aplicabilidade aí do juiz das garantias, ele também deve ser estendido. Então, ao longo desse período aí, dos 180 dias, a ideia é justamente decidir como que vai aplicar essa medida. E uma das sugestões já apresentadas, até hoje, foram apresentadas 111 sugestões. Uma delas apresentada pela Procuradoria-Geral da República, ela pede, inclusive, que casos que tramitam já no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça não sejam afetados, aí, não seja criado, aí, não valha esse juiz de garantias para casos que tramitam no Supremo Tribunal, no STF e no STJ, o que implicaria no caso aí, então, do filho do presidente da República, que não necessariamente, né, porque esse caso está lá, enfim, teve decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse caso, mas o caso também tramita na justiça lá no Rio de Janeiro. Mas em outros casos que tramitam no STJ e no STF, pelo menos há um pedido da Procuradoria-Geral da República, já apresentado aí pelo procurador Augusto Aras, justamente para que esse juiz de garantias não seja aplicado nesses casos. Outros dois pontos que eu acho importante a gente ressaltar aqui é que o ministro Dias Toffoli ele também suspendeu a criação do juiz de garantias para crimes eleitorais. Isso é importante porque os parlamentares não colocaram isso ali no projeto de lei à toa, né? Eles estão de olho ali na eleição no fim do ano, no meio do ano, eles sabem que condenações podem fazer com que candidatos fiquem inelegíveis, não possam disputar a eleição, e então eles queriam atrasar possíveis condenações com a aplicação desse novo modelo de julgamento no país. Então isso não vai acontecer. Logo, é possível que haja, sim, uma reação do Congresso Nacional mais específica, sei lá, por exemplo, votar uma lei específica do juiz de garantias e não num pacote, revertendo aí a decisão do ministro Dias Toffoli. Eu lembro que o Legislativo ele tem um poder muito grande para fazer mudanças desse tipo. Então, acho que a gente não pode ter certo de que está suspensa a criação do juiz de garantias por 180 dias. Não, o Congresso Nacional pode reverter isso e também a possibilidade é pequena, mas há a possibilidade de o ministro Luiz Fux, que vai assumir ali o plantão do Supremo Tribunal Federal, também de mudar de opinião, e se houver algum recurso que cair no colo dele, enquanto ele estiver ali sozinho comandando o Supremo Tribunal Federal, ele pode reverter essa decisão do ministro Dias Toffoli. A chance disso acontecer é muito pequena, geraria uma rusga muito grande entre os dois ministros, mas existe essa possibilidade. Então, eu acho importante só que a gente não dê como certa aí o adiamento da criação do juiz de garantias. Essa é a decisão
decisão, por enquanto, é uma decisão liminar. O Supremo Tribunal Federal também vai se debruçar sobre o caso, o plenário, e pode reverter essa decisão do ministro Dias Toffoli, mas, pelo menos por enquanto, de fato, está adiada aí por 180 dias, pelos próximos 6 meses, a criação desse modelo de julgamento que, de fato, atrasaria muito mais ainda o processo judicial brasileiro. O Maldonado, você diz reverter em que sentido? Fazer com que seja aplicado imediatamente, que entre em vigor imediatamente? Exatamente, Augusto. Mas aprovar como? novamente, por exemplo, uma lei específica do juiz de garantias. Dia 23? Cria de novo. Aprova de novo. Não, sim, mas... Não para o dia 23. Mas pode aprovar com remendos, né? Pode ter uma modulação. O grupo de trabalho não vai conseguir terminar isso aí. Mas, isso é informação. O ministro Luiz Fux é contrário à figura do juiz das garantias. Ele é contrário. E é contrário porque é o único que é originário da magistratura. Ele sabe o que é o trabalho de um juiz. Os outros são advogados aí nomeados por critérios políticos para ocupar uma vaga no Supremo. Veja bem, defender seus padrinhos. Está dizendo que o Congresso pode deliberar, o Congresso cria leis, mas pela Constituição ele não pode alterar a organização da justiça, isso é papel do Judiciário. Sim. É inconstitucional o Legislativo fazer isso, e mais... Ele não pode interferir no... É a mesma coisa que o Judiciário decidir que a Câmara deve votar desta maneira ou de outra e tal. Isso aí já fez isso algumas vezes. E foi invariavelmente acusado de ferir a Constituição. Alguns ministros tentando evitar que outros legislem muitas vezes sobre questões internas do Congresso Nacional sempre falam que a questão é interna corporis, né? Eles usam aquelas expressões. Eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que já houve, né? O Maldonado aqui levantou a hipótese de um ministro plantonista derrubar a liminar do outro. Isso já houve recentemente no Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, foi um caso envolvendo Lewandowski e Fux. Depois a gente relembra aí. Pode ser que não aconteça, mas eu lembro que ontem a gente noticiou a declaração do Marco Aurélio Mello contrária a que houvesse uma decisão monocrática, uma decisão liminar aí de um desses ministros, tanto Dias Toffoli quanto Luiz Fux. O Marco Aurélio queria que essa questão fosse levada ao plenário. Mas segurança jurídica no Brasil é uma das coisas mais raras, né? Nesse país. Então sempre há possibilidade de uma decisão tomada num dia ser revertida na semana seguinte, de o Congresso Nacional e o STF, se bem que hoje entrarem em confronto, né? Hoje eles estão tão articulados, né? Mas a gente não sabe lá se os ministros do Supremo Tribunal Federal vão fazer alguma coisa para tentar modular ou derrubar essa liminar do Dias Toffoli. Eu só queria chamar aqui mais uma vez a atenção para o que diz o próprio item da criação da figura do juiz das garantias no pacote originalmente anticrime, no qual foram incluídos certos jabutis. Tem um trecho que eu havia apontado no final do ano, que é o artigo 3º-C, que fala o seguinte: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e isso que é importante, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Aí vem o parágrafo 1º, recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então isso é que precisa ficar claro aqui na cabeça dos ouvintes e dos espectadores, é que, resumindo isso aqui, a competência do juiz das garantias, que é aquele juiz da fase de investigação, cessa com o recebimento da denúncia. E a partir daí entra um novo juiz em cena, que é o juiz da instrução e julgamento, que é justamente aquele que vai julgar. Então, em razão disso que diz o próprio item do pacote anticrime e aquele artigo 2 do CPP, que eu havia dito que natural, nos casos em que ainda não houve denúncia, seria outro juiz assumir lugar do juiz original após o recebimento dessa denúncia. E pela decisão do Dias Toffoli é isso que vai acontecer, mas isso só vai acontecer daqui a 180 dias. Então, o que é importante deixar claro também é que houve a suspensão da criação dessa figura. Agora, os processos, portanto, continuam caminhando conforme a legislação vigente até aqui. Então, se os políticos achavam que agora, no começo do ano,
teriam uma moleza, uma lentidão e tal. A princípio, se esse país for sério e tudo continuar funcionando, os processos tendem a continuar caminhando. A questão vai ser em qual fase eles vão se encontrar daqui a 180 dias, quando essa lei for implementada. E aí cada caso vai ser analisado. Se tiver na fase de investigação, quando passar para a ação penal, vai entrar um outro juiz para julgar. Se já estiver na ação penal, aí mantém aquele juiz que já está julgando. Portanto, aqueles políticos, é para isso que eu queria chamar a atenção, que tem muita antipatia pelo juiz que hoje está investigando, se eles forem denunciados e tiverem a denúncia recebida até daqui a 180 dias, eles não vão se livrar desse juiz, porque já vai ter começado a ação penal. Então muitos podem ter tentado aí conseguir que se alterasse o juiz da sua própria investigação, mas pode ser que com esse adiamento não consigam. Outros talvez consigam. Então vai depender aí de como vão correr esses processos, que, repito, continuam acontecendo conforme a legislação vigente até então, quando se chegar nesse prazo estabelecido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Algo a acrescentar? Eu queria lembrar um episódio para saber se fui um mau aluno de direito, não me formei, eu posso estar enganado, mas eu tenho a sensação, quero ver se não estou enganado, queria saber de vocês, que o juiz de garantia já funcionou no caso do sítio de Atibaia, por acaso. O Sérgio Moro, ele quando se afastou por ter aceitado o convite para assumir o Ministério da Justiça, se afastou da carreira no Judiciário, ele tinha praticamente concluído essa fase de coleta de provas, tomada de providência, tinha já tomado as providências todas que caberiam, segundo o novo texto, a mudança legal, ao juiz das garantias. Quem fez o papel do magistrado encarregado de instruir o processo, né, e julgá-lo, foi a juíza Gabriela Hart. A juíza Gabriela Hart. Que substituiu, foi a juíza substituta no caso. Pois é, então a turma que fala que essa é uma lei que desmoraliza o Moro, porque se ele não estivesse cuidando desses casos, se houvesse outro juiz... já tem um exemplo em contrário. Pronto, se houvesse outro juiz, as coisas seriam diferentes na Lava Jato, tá aí mais uma evidência de que não necessariamente. Quem condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia foi outro juiz. Aliás, tem vários exemplos em contrário, não só esse que é específico, que houve a mudança de juiz na própria primeira instância, mas porque a maioria das decisões de primeira instância tomada pelo Sérgio Moro na Lava Jato foram confirmadas tanto na segunda instância quanto em tribunais superiores. Foi uma quantia minoritária de decisões, né, do Sérgio Moro que acabaram sendo derrubadas. Então a porcentagem maior de decisões que acabaram sendo mantidas, tanto na segunda instância, naquele caso do Lula, por exemplo, do triplex do Guarujá, pelo qual ele acabou preso, em regime fechado, foi no TRF4, a segunda instância. Mas também, repito, pelos tribunais superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Né? Como se não bastassem essas 4 instâncias, esse pessoal da política ainda quis dividir a primeira instância em 2 para criar a 5ª instância, né? Que é, na verdade, ali a segunda, mas que acaba tornando as outras, né, uma instância a mais. Quer dizer, a segunda vira a terceira vira a quarta, e a quarta, que é o Supremo Tribunal Federal, acaba virando 5ª. É o pessoal que quer a lentidão mesmo. O Dias Toffoli tomou uma decisão do jeitinho que ele gosta, né, para posar de democrata, que é a solução intermediária. Nem derruba esse absurdo desse jabuti e nem toma decisão drástica por outro lado. Então ele suspende e tal, mas vai implementar e aí vai tentar aí nesses 180 dias com que todas as comarcas, com que todo o poder judiciário se estabeleça, se organize para que haja esse funcionamento de dividir aí, portanto, os processos para 2 juízes, um da fase de investigação e outro de instrução e julgamento. Diga, Maldonado. Só para esclarecer o que eu disse sobre o Congresso Nacional, Felipe, os parlamentares, isso eu já vi acontecer algumas vezes, eles aprovam, como vocês bem disseram, incluem ali uns jabutis no texto e sem pensar muito bem
no questionamento judicial que virá a partir dessa matéria aprovada por eles. Enfim, depois que a matéria é questionada na justiça, muitas vezes eles vão lá, veem o que foi de errado e aí apresentam uma outra proposta parecida com o mesmo tema, mas corrigindo aqueles erros que levaram, então, à suspensão da medida. Então, eu não duvido nada que na volta ali do recesso parlamentar, reúna-se ali o grupo que é favorável à criação do juiz de garantias, que vá até o ministro Dias Toffoli e pergunte para ele, olha, o que a gente precisa mudar? E aí apresente um outro projeto, também criando imediatamente com ali algumas mudanças, regulamentando a criação desse modelo de julgamento para, então, que ele seja aprovado, sabendo que ele não vai ser questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda mais contando com o apoio do ministro Dias Toffoli. Eu não duvido nada que isso aconteça, que o Supremo e o Legislativo se concordem ali, se reúnam e construam juntos um novo projeto de lei que possibilite, então, a criação do juiz das garantias.